Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Direito Penal e hoje vamos estudar a culpabilidade do conceito analítico do delito. Quando estudamos o conceito analítico do delito, vemos que o crime é uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável. Então, verificamos a conduta humana, se ela é típica, ou seja, se ela se adequa a um tipo penal, seja do Código Penal, seja de leis extravagantes. Depois desta etapa, nós verificamos se ela é ilícita. Existe causa de justificação? Existe estado de necessidade, legítima defesa, consentimento do ofendido, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito? Se houver, aquela conduta é lícita e não haverá crime. Mas se não houver causa de justificação, nós iremos verificar a culpabilidade. Então, a conduta humana, a tipicidade e a ilicitude são uma análise do fato. Então, do que aconteceu, a pessoa agiu ou deixou de agir, aquela atitude, aquela conduta, ela se encaixa, se adequa a um tipo penal? Então, ela é típica. Ela é ilícita? Sim, não existe causa de justificação. Então, passamos para uma análise da pessoa. Então, a culpabilidade é também chamada de reprovabilidade pessoal. Ok? Então, ela é muito importante porque aqui na culpabilidade nós iremos analisar o autor do crime, o partícipe do crime. Então, se houver mais de uma pessoa, então nós iremos analisar o fato. Por exemplo, foi um furto. E se forem várias pessoas? Então, nós iremos analisar primeiro o fato, se ele é típico ou se ele é ilícito. E na culpabilidade, nós iremos analisar cada pessoa que cometeu o crime. Se for uma pessoa, a sua reprovabilidade em razão daquela conduta. Se forem duas pessoas, a reprovabilidade de um pode ser diferente da outra. Por isso a importância da culpabilidade. Ela é a reprovabilidade pessoal. Tanto é que o crime também pode ser conhecido como um injusto culpável. O que é o injusto? É a tipicidade e a ilicitude, que elas são as categorias que irão analisar o fato. E o culpável é a reprovabilidade pessoal, é quando você vai verificar a pessoa do autor ou do partícipe daquele crime. Sobre o histórico da culpabilidade, nós temos mais no século XIX o surgimento da categoria culpabilidade e que ela era essencialmente psicológica. Então nós tínhamos uma tipicidade, uma ilicitude e na culpa era a análise do dolo ou da culpa. Mas digamos que não é culpabilidade, é culpa, negligência, imprudência e imperícia. Tudo bem? Então havíamos ali um estudo sobre o dolo ou ao menos a culpa na culpabilidade. Então a análise ela era feita lá no final do conceito analítico do delito. Então a culpabilidade ela era chamada de puramente psicológica. Isso é chamado de teoria psicológica da culpabilidade. A teoria psicológica da culpabilidade ela conceitua, a culpabilidade como uma conduta interna do agente de cunho puramente psíquico, consistindo no dolo e na culpa. É uma análise apenas para verificar se a pessoa tinha consciência e vontade de cometer aquela conduta. Já no século XX, nós temos uma teoria chamada psicológico-normativa. Nós temos a análise da vontade, que é o elemento psicológico, mais o elemento normativo chamado consciência da ilicitude. Então, por isso que ele é chamado de teoria psicológico-normativo da culpabilidade. Nele, a culpabilidade é composto pelo dolo, quando há a vontade, mais as possibilidades de culpa e a consciência da ilicitude. Tanto é que vamos ver que na próxima teoria que é adotada hoje pelo Brasil, a consciência da ilicitude ela se mantém na culpabilidade, que é o elemento normativo. Já o dolo ele vai ser deslocado para a tipicidade. Então vamos falar sobre a teoria normativa pura da culpabilidade, que é a culpabilidade adotada pela teoria finalista da ação,
que é a adotada hoje no Brasil. Então nós temos que o dolo foi deslocado da culpabilidade para a tipicidade, para a ação, e foi deixado a consciência de ilicitude na culpabilidade. Assim, o dolo volta a ser puramente naturalístico e pertencente à ação e tipicidade, separado, portanto, da culpabilidade. Por isso estudamos lá no início o dolo e a culpa, porque eles ficam na ação típica. A culpabilidade continuou a ser uma reprovabilidade e só que passou a ser um conceito puramente normativo, pois não existe nenhum conceito de ordem psicológica na culpabilidade. Para onde foi transportado? Para a tipicidade. Hoje, os elementos constitutivos da culpabilidade, segundo a teoria finalista, são exigibilidade de conduta adversa, imputabilidade do autor e potencial consciência da ilicitude. Agora vamos estudar cada elemento da culpabilidade. Então, o que é a culpabilidade hoje? É a reprovabilidade pessoal, em que há uma análise quanto ao autor e ele é constituído por 3 elementos normativos, chamados de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Sobre a potencial consciência da ilicitude, Luiz Regis Prado fala que é o elemento intelectual da reprovabilidade, ou seja, da culpabilidade, sendo a consciência ou conhecimento atual ou possível da ilicitude da conduta. Trata-se, então, da possibilidade de o agente poder conhecer o caráter ilícito de sua ação, ou seja, uma consciência potencial, não real, da ilicitude. Então, nós temos que verificar se o agente, quando ele comete aquela ação, ele tinha uma potencial, por isso potencial, consciência da ilicitude. Não que ele precisasse saber, não que ele soubesse, mas ele ao menos poderia saber que aquilo é considerado um crime. Então você, vivendo naquele local, sabe que se subtrair coisa alheia, isso pode ser punido, isso pode ser considerado crime. Se você tem essa potencial consciência de que aquela conduta é ilícita, então você cumpre um dos requisitos da culpabilidade. Então eu tenho que cumprir os 3 requisitos da culpabilidade para que haja o crime. Já a imputabilidade. O que é a imputabilidade? Então, para que nós façamos um juízo de reprovação, da pessoa, para analisarmos a culpabilidade do sujeito, é necessário que ele seja capaz. Então, a capacidade da culpabilidade, ela é chamada de imputabilidade. A imputabilidade é o conjunto de qualidades pessoais que possibilitam uma censura pessoal. O que é o sujeito imputável? É aquele capaz de alcançar a exata representação de sua conduta e agir com plena liberdade de entendimento e vontade. Então eu preciso que a pessoa que tenha cometido crime, ela seja imputável para que eu possa puni-la pelo Código Penal e pelas leis extravagantes. O Código Penal ele não define o que é imputabilidade, porém chega-se a esse conceito por via negativa. O Código Penal, nos artigos 26, 27 e 28, ele trata de inimputabilidade. Assim, então, sempre que não se configurar a inimputabilidade do sujeito, ele será considerado imputável. É importante que a gente estude os 3 sistemas para determinar a imputabilidade. Nós temos o sistema biológico ou psiquiátrico, o sistema psicológico e o sistema biopsicológico, o misto. O critério biológico vai existir a inimputabilidade sempre que se configure certos estados de patologia mental, de desenvolvimento mental deficiente ou de transtornos mentais transitórios patológicos ou não. Então, para que o sujeito seja declarado inimputável, é suficiente que se prove estes fatos biológicos de patologia. Já o critério psicológico, ele reconhece a inimputabilidade de acordo com o psiquismo do agente ao tempo da conduta. Quer dizer, será inimputável aquele que não pode
por ocasião de sua ação, compreender a ilicitude de sua ação ou determinar-se consoante esse entendimento. Então aqui nós levamos em conta apenas as condições psicológicas do agente à época do fato. E o terceiro sistema, chamado biopsicológico misto, ele atende tanto às bases psicológicas como às bases biológicas que produzem a inimputabilidade. Então exige-se, de um lado, a presença de anomalia mental, para que a pessoa seja considerada inimputável, e também a completa incapacidade de entendimento. Vamos ler o artigo 26. Fala assim, olha, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui nós temos o critério biopsicológico, enquanto no artigo 27 os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o direito ele reconhece que é relevante o fenômeno da maturidade, quando ele vai estabelecer um limite mínimo de idade para a capacidade de culpabilidade, ou seja, para que a pessoa seja considerada imputável. Então, com relação à menoridade, o direito brasileiro adotou a teoria biológica. A inimputabilidade fica na estrita dependência da verificação da idade do agente, que deverá ser menor de 18 anos. Ainda sobre o Código Penal, o artigo 28 vai falar: não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Então, o que é a emoção? É um estado de explosão afetiva, que não pode ser desvinculada da ideia de sentimento. A paixão é o estado prolongado da emoção. Então, a emoção é a explosão afetiva, a paixão é o estado prolongado da emoção. Então, isso não exclui a imputabilidade penal. E a embriaguez? A embriaguez é a intoxicação aguda e transitória provocada por álcool ou por outra substância de efeitos análogos. No artigo 28, no inciso 2, fala que a embriaguez voluntária, isso é chamado também de actio libério in causa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Então, aquele que se embriaga para cometer um crime, que é chamada de embriaguez pré-ordenada, ele não será isento de pena, ele será punido, ele será considerado imputável. Porém, o parágrafo 1º do artigo 28 fala que é isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se conforme esse entendimento. Isso são chamados de formas acidentais de embriaguez. A embriaguez por força maior, por exemplo, pode ser quando o tício amarra mévio e o força irresistivelmente a ingerir substância alcoólica até chegar ao estado de ebriedade. A embriaguez por caso fortuito é aquela onde o agente ignora a natureza tóxica da substância que ingeriu ou não tem condições de prever que dita circunstância, na quantidade ingerida ou nas circunstâncias em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Então aqui nós estamos numa situação de culpa. E ainda sobre a questão da inimputabilidade, o artigo 26, parágrafo único, fala que a pena vai ser reduzida, não vai ser isento, de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Então, se ele era inteiramente incapaz, inimputável, isento de pena. Agora, se ele não era inteiramente capaz, se ele era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, a pena será reduzida, ele será punido, porém a pena será diminuída. Agora falaremos sobre exigibilidade de outra conduta, ou também chamada de exigibilidade de conduta diversa. A ideia de exigibilidade de outra conduta é ligada à ideia de liberdade, porque se reprova pessoalmente o sujeito que, podendo
podendo se comportar conforme o direito, ele optou livremente por se comportar contrário ao direito. Por isso, exige-se do autor uma conduta diversa da que ele praticou para imputar-lhe o juízo de censura da culpabilidade. E agora, e se eu não tiver conduta diversa para agir? Não haverá culpabilidade. Então, quando carece, quando falta a exigibilidade de conduta adversa, nós não teremos a culpabilidade. Isso é chamado de excludente de culpabilidade. Isso está no artigo 22 do Código Penal. Então, coação irresistível, se o fato é cometido sob coação irresistível, ou obediência hierárquica. A obediência hierárquica é uma causa de exclusão da culpabilidade porque, nas relações do direito público, o dever de obediência é uma imposição do próprio Estado. Então, por exemplo, se o chefe de uma repartição pública manda os seus funcionários fazerem algum ato que pode ser considerado como crime, mas precisa-se de presença de alguns requisitos: que a ordem seja proferida por superior hierárquico, que essa ordem não seja manifestamente ilegal, não pode ser manifestamente ilegal, ela parece ser correta, e que o cumpridor da ordem se atenha aos limites da ordem. E nós temos a coação irresistível no artigo 22. Nós temos a coação física, chamada de vis absoluta. Por exemplo, é o caso daquele que, depois de colocar o dedo do coagido no gatilho de uma arma de fogo, faz um movimento de disparo, puxando-lhe o dedo para trás e com isso causa a morte da vítima. Isso é chamado de coação física ou vis absoluta. No caso de coação moral irresistível, o coagido pratica geralmente um fato típico e antijurídico. Então, por exemplo, aquele que é obrigado a matar alguém, pois do contrário o seu filho seria morto, uma vez que se encontrava na mão dos sequestradores. Se a coação for resistível, de acordo com o artigo 65, inciso 3, a linha C, da primeira parte do Código Penal, isso será considerado uma atenuante. Então hoje falamos sobre a culpabilidade, que é a reprovabilidade pessoal no crime. Ela é composta por 3 elementos. A imputabilidade. Então, primeiro, eu preciso que a pessoa seja maior de 18 anos para ser considerada imputável e que ela tenha plena consciência dos seus atos. Tudo bem? Que ela não seja acometida por nenhuma doença de caráter psicológico ou psiquiátrico. Já a potencial consciência da ilicitude, eu preciso que ela tenha noção ou que ela poderia saber que aquilo é crime. Então, por isso, potencial consciência da ilicitude. E eu preciso que ela tenha uma conduta diversa, ela possa escolher uma outra ação ou uma outra omissão, que ela possa escolher o que fazer naquele fato. Então, se a pessoa foi imputável, ela tinha potencial consciência da ilicitude e ela tinha uma conduta diversa para escolher, então ela será considerada culpável. E isso, completando os 3 elementos, a pessoa sendo culpável, ela pode ser então punida porque o crime está preenchido. Então tivemos um conceito analítico do delito, que é uma ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Cumpridas essas 3 categorias, o crime então existe. Entendido? Esta parte da culpabilidade ela é bem complexa, mas estudem os artigos, os livros, as videoaulas, com certeza entenderão mais sobre o assunto. Obrigado e até mais.